Olá pessoal, aqui é o João Vitor, este é o Exatas Enem e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão de estequiometria de química do Enem 2020. Vamos então para a leitura do enunciado. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molar 44, para os dois tipos de carro, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,5 mol de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e o outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 km. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de... Certo, pessoal? Tendo anotado então os dados, a gente tem aqui que a reação de combustão do etanol está aqui em cima. Temos as massas molares de CO2 e de etanol. Temos que o consumo do carro a combustão de etanol é 2,6 mol de CO2 por quilômetro e o carro elétrico de 0,45 mol de CO2 por quilômetro. E aí ele está querendo saber o quê? Num trajeto de 1.000 km, qual que é a diferença, a quantidade de etanol economizado em massa entre se usar o carro a combustão e o carro elétrico? Para encontrar essa diferença, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, por esses consumos e pela distância, encontrar a quantidade da diferença entre CO2 liberados nos dois tipos de trajeto. E com essa quantidade de CO2, a diferença da quantidade de CO2 em um e no outro, a gente volta e descobre a quantidade de etanol correspondente. Então vamos lá, a gente pode começar pensando que para o carro a combustão, ele gasta 2,6 mol de CO2 a cada quilômetro rodado. Em 1.000 quilômetros, qual que vai ser a quantidade de CO2 emitida, para o ambiente, para a atmosfera? X. Multiplica cruzado, você vai achar que vai ocorrer a emissão aí de 2.600 mols de CO2. Já no caso do carro elétrico, você vai ter uma regra de 3 parecida. Se são 0,45 mol de CO2 em 1 km, em 1.000 km vão ser X. E aí, esse consumo ali nesse trajeto do elétrico, esse aqui é a combustão, X do elétrico vai dar 1.000 vezes o 0,45, que é 450 mols. Então, a diferença no número de mols emitidos de CO2 entre combustão e elétrico é 2.150 mols de CO2. Essa é a diferença de emissão de mols de CO2. Agora, usando a proporção estequiométrica da equação aqui, a gente tem que transformar essa quantidade de mols de CO2 em massa de etanol. Pela nossa equação aqui, a gente sabe que 1 mol de etanol gera 2 mols de CO2. E aí a gente tem aqui em cima as massas molares desses dois. Se são 2 mols de CO2 para 1 mol de etanol, então essa quantidade de mols de CO2 aqui vão significar quantos mols de etanol? Dá para a gente fazer uma regra de 3. Eu sei que 2 mols de CO2 são o resultado da queima de 1 mol de etanol. Se eu tenho essa quantidade de mols de CO2, quantos mols de etanol eu vou ter? X. Esse X aqui é metade, 2.150. A proporção é 2 para 1, então eu tenho que ter metade de 2.150, que é 1.075. Então são 1.075 mols de etanol economizados. Para a gente determinar isso aqui em massa, é só a gente fazer
usando a massa molar aqui do etanol. Essa massa molar está me dizendo que 1 mol de etanol tem massa 46 gramas. Se eu tenho 1075 mol do etanol, quantos gramas eu vou ter? X. E aí esse X vai ser 1075 vezes 46. Esse X aqui dá então 49.450 gramas, que em quilos, se você divide por 1000, vai dar 49,45 quilos, que são aí aproximadamente 50 quilos de etanol economizados, que é o que está constando aí na alternativa A. Então aqui a gente tem uma questão de estequiometria, em que a gente tem diferentes consumos. Com esses consumos a gente descobre a diferença de CO2 emitido. Pela diferença de CO2, usando a proporção estequiométrica molar, a gente chega na quantidade de mols de etanol. E transformar a quantidade de mols para massa é usando massa molar. Então tá aí uma questão de estequiometria do Enem 2020 de Química, e é assim que se faz essa questão.